E aí, quem fala que é o Renan, vocês estão no Megascópio e agora vamos conversar um pouco sobre os dragões do universo de The Witcher. Primeiramente, vale ressaltar que essas criaturas neste universo, elas são tratadas de forma diferente das demais. Seja nos livros, jogos ou demais produções, eles são considerados raros e alguns tipos mitológicos. Mesmo não apresentando porte gigantesco, eles são criaturas inteligentes e que conseguem se comunicar com vários seres pelo uso da telepatia. Eu só estou reforçando um pouquinho essa parte pelo uso da telepatia, porque afinal de contas, seria bastante estranho pensar em um dragão falando com a fisionomia rígida e a sua língua bifurcada. Ia ser uma coisa no mínimo bizarra e inverossímil. E se você jogou principalmente The Witcher 3, é comum que no continente muitas pessoas chamem outras criaturas como tordos e wyverns de dragões. Por mais que essas criaturas se enquadrem na categoria de draconídeos, elas são de espécies diferentes. No meio de tordos, cocatrizes e basiliscos, os dragões são tratados de uma forma diferenciada pelo seu potencial de absorver magia e o poder de comunicação. Inclusive, eles são considerados representantes das forças do caos e são chamados de dragões reais, sendo um deles considerado uma especulação e outro um mitológico. Os que foram encontrados e combatidos foram os dragões marrons, negros, verdes e vermelhos. Os outros dois são os dragões brancos e o lendário dragão dourado. Agora vamos conversar especificamente sobre cada um deles, mas antes disso já queria deixar aqui um grande abraço aos apoiadores do Mega, e se você tem interesse o link do nosso padrinho estará na descrição. Iniciando pelos dragões marrons. Os dragões marrons, eles são os menores e menos conhecidos dos dragões reais. Eles têm cerca de 10 metros de comprimento e também são chamados de dragões de pedra devido à sua cor. Seu corpo é compacto e apresenta 4 patas e um par de asas junto ao corpo. Suas patas elas possuem poderosas garras e a sua opção favorita de locomoção é a caminhada mesmo, diferente dos demais dragões que possuem um corpo maior e mais robusto que preferem voar. Frequentemente esses dragões trombam com anões, pois ambos exploram caverna. Os dragões, de forma geral, eles gostam muito de pedras preciosas e riquezas que eles possam acumular. E anões também exploram cavernas, então quando os dois se encontram, a gente pode acreditar que é quase uma briga na certa. Indo para os dragões negros, a gente pode falar que ele é uma subespécie bastante rara dos dragões reais e foi visto frequentemente nos territórios do sul próximo a Nilfgaard e Gemera. Ele apresenta escamas marrom escura e mede entre 15 a 20 metros, sendo considerado o maior entre os dragões reais. Quando enraivecido, ele é capaz de lançar jatos de ácido a partir de uma glândula em sua mandíbula. O ácido é capaz de derreter armaduras e o terreno ao redor do seu alvo, e mesmo sendo muito poderoso, ele é descrito como uma criatura bastante preguiçosa. Sua estrutura corporal é composta por 4 patas e um par de asas. E agora vamos falar sobre os dragões verdes. Vale lembrar que esse dragão é o que desencadeia toda a caçada no conto Limite do Possível. Suas escamas são verdes e fornecem uma boa camuflagem nas regiões das florestas, locais em que habitam e costumam construir seus ninhos próximos a regiões com fontes de água quente. Fisicamente ele possui um par de patas e um par de asas, diferente das outras variantes. Ele não é tão agressivo, mas quando ameaçado, apresenta como defesa uma mordida bastante venenosa, que normalmente leva à morte. Não existe um antídoto catalogado no universo de The Witcher que consiga salvar da mordida de um dragão desse tipo. Além disso, ele também pode emitir pela boca um jato de vapor quente, capaz de cozinhar seus oponentes. Indo aí para os dragões vermelhos, e aqui eu já deixo o comentário para quem joga Gwent ou Thronebreak The Witcher Tales, que vocês conhecem um dos dragões vermelhos, que é o Tulis, no jogo do Gwent, tanto no Thronebreaker, um personagem bastante marcante aí. E diferente dos dragões negros, os vermelhos apresentam um temperamento mais agressivo e orgulhoso. Ele é um dos tipos mais temidos do continente, mas o problema não é necessariamente o seu temperamento, mas sim o seu hálito de fogo capaz de derreter pedras e tijolos. Seu tamanho varia entre 12 a 15 metros e seu corpo escamado é coberto também por espinhos. A criatura costuma habitar o coração das cavernas e normalmente é visto se alimentando ou roubando itens de valor para sua coleção.
Seus atos trouxeram uma reputação bastante ruim para sua variante, já que ele é visto sempre ou matando cavalos ou roubando estátuas de materiais preciosos, mas apesar disso, eles são catalogados como criaturas agradáveis de se conversar e bons debatedores. Agora chegamos a um dragão que é considerado raro ou que muitos nem consideram a sua existência, mas os exploradores que chegaram ao norte das Montanhas dos Dragões afirmam que eles existem, que são os dragões brancos. Assim como os demais dragões, exceto o dragão verde, ele também vai apresentar 4 patas e um par de asas, e seu corpo é coberto por uma escama branca azulada ao cinza claro, que vai dar uma tonalidade bem diferente para ele. Eles medem cerca de 12 metros, né? Então ali são pelo menos o menor tamanho dos dragões vermelhos, só que eles são muito imponentes e inspiram muito respeito. Os dragões brancos foram vistos somente mais ao norte da montanha, nunca mais próximos aos reinos com climas mais quentes. Possivelmente ele não sobreviveria à mudança de temperatura, então habita os lugares mais gélidos do continente. Seu poder consiste em emitir um jato de vento invernal, capaz de cobrir criaturas e objetos com uma camada muito grossa de gelo. E agora chegamos na última variante dos dragões, aquela considerada mitológica, o dragão dourado, para quem leu os livros no conto Limite do Possível, e a galinha do Cocoricó para quem assistiu a série da Netflix. Essa variante dourada, ela era considerada um tipo mitológico de dragão, porém, que nem eu falei no conto O Limite do Possível, ele foi dado como real e os seus poderes foram mais explorados na ocasião, porque foi mostrado que ele é tão poderoso que, além de se comunicar, ele tem o potencial de se transformar em outras criaturas. No caso da história, ele estava transformado em um ser humano chamado Bork Três Gralhas, um personagem muito amistoso, muito inteligente, acompanhado das gêmeas de Zerricânia, Veia e Teia. Inclusive, a presença delas com a criatura comprova que na região da Zerricânia os dragões são adorados como deuses. Descritos seus tipos, eu acho que a gente pode falar um pouco da sociedade dos dragões mesmo. Eu acho que falar da sociedade dos dragões de uma forma organizada em reinos como a gente conhece, talvez seja um pouco demais, devido à característica solitária da criatura. Eles poderiam se encontrar para socializar e acasalar, porém a maior parte deles passava o tempo em suas cavernas protegendo suas riquezas. Seus preciosos bens eram objetos de valor como pedras preciosas e objetos roubados que ficavam sob sua proteção. E para proteger essas riquezas, os dragões não conheciam limites e matariam os invasores da forma mais impiedosa que eles conhecessem caso fossem agressivos, e não pouparia esforços. Inclusive, essa questão de não poupar esforços contam enfrentar outros dragões que voariam até a caverna para também praticar o roubo. Esse comportamento dos dragões de armazenar bens preciosos pode ser bem exemplificado em Thronebreak The Witcher Tales, quando Maeve batalha contra Keltulis no terceiro mapa do jogo, que se passa nas montanhas de Marracan. Outros exemplos de dragões que podem ser encontrados no universo de The Witcher de forma geral, englobando livros e jogos, a gente pode citar momentos como no Limite do Possível, que nem eu já falei, né, em que ocorre a expedição para caçar o Dragão Verde, que já está bastante debilitado, e no trecho inicial de The Witcher 2 também, né, em que nós temos uma batalha bem interessante. Agora, a gente pode falar um pouco do motivo das expedições, porque aqui eu falei bastante, os dragões acumulam riquezas, e que eles estão bastante limitados em questão de quantidade no tempo em que se passa as histórias de The Witcher. Mas por que isso aconteceu, né? Vamos entrar nesses aspectos. Anterior à conjunção das esferas, especula-se que eles possam ter formado uma sociedade devido à sua grande quantidade de membros existentes. Aqui, sociedade, como eu já falei anteriormente, é difícil descrever ou confirmar que eles tiveram uma sociedade e organizarem reinos devido às suas características de serem criaturas bastante solitárias, que nem eu já comentei anteriormente, né? Então aqui a questão de sociedade é mais pela quantidade de membros existentes e alguma forma de organização que eles possuíam, né? E com a chegada dos monstros na conjunção das esferas, não se pode dizer também que foi um impacto muito grande,
porque os monstros têm os seus hábitos próprios, mas não causaram o mesmo impacto que os humanos causaram com suas chegadas e sua conquista do continente. Mas nem toda cultura é considerada agressiva com os dragões, porque na região da Zerricânia, por exemplo, eles eram tratados como deuses, que nem eu já falei, pela presença das gêmeas Véa e Teia acompanhando o Bork Três Gralhas. Já em outras, mais ao norte do continente, que nem a gente vê nos livros, eles são considerados uma ameaça e os humanos promoviam expedições de caça juntamente com o avanço no território. Essa caça, logicamente, afetou diretamente a quantidade existente da espécie e transformou-os em criaturas em extinção para o mundo conhecido. Se a gente pensar que existe, além do continente conhecido, a região da Montanha dos Dragões, eu acho que a gente pode falar que sim, ainda existe uma quantidade considerável de dragões. A maioria das expedições eram justificadas pela ameaça que os dragões poderiam apresentar, mas vale a gente conferir que a maior parte dos financiadores das comitivas eram joalheiros, que viam uma oportunidade gigantesca de lucro no tesouro acumulado das criaturas. E a ganância humana aumentou ainda mais quando os alquimistas começaram a descobrir que o corpo dos dragões poderiam ser uma fonte espetacular de ingredientes alquímicos, o que não ajudou muito no desincentivo à caçada, né? Muito pelo contrário, em que as caçadas basicamente poderiam ocorrer com um propósito duplo, de você fazer um enriquecimento a partir do tesouro acumulado delas e também usar o corpo da criatura morta para a produção de alquímicos. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa imersão um pouco maior no universo dos dragões de The Witcher. Se inscreva aqui no Mega, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação. Na descrição vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, o link para a nossa campanha no Padrim, já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores. E vocês também encontram o link do artigo que foi utilizado como base para a produção desse vídeo. Lá vocês encontram informações adicionais, além de muita novidade do universo de The Witcher, cultura pop, geek e muito mais. Então acessem www.megascopio.com.br. Nos comentários, fala aí o que vocês acham, quais são os seus dragões favoritos no universo de The Witcher e o que você acha da interação deles com os humanos. E claro, sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.